identificar e se livrar da ansiedade, tá? Hoje vamos falar sobre isso. Bom, o que é a ansiedade? Todo mundo fala sobre ansiedade. O que é a ansiedade? Como essa coisa de ansiedade, ela se forma dentro de nós? Será que é algum vírus do ar que a gente pega? Será que é de alguma pessoa que está com ansiedade e a gente pega isso de alguma forma? Não é nem vírus, nem de pegar de pessoas, nada disso. A ansiedade, ela é um transtorno mental, é um transtorno de acúmulo de estresse, acúmulo de preocupação, acúmulo de problemas, acúmulo de excesso de trabalho, algum acontecimento que ocorreu na tua vida de uma forma ou de outra, um problema complicado que ocorreu na tua vida e você não soube, não soube como elaborar aquele problema. E essa falta de elaboração desse problema foi gerando um estado ansioso em você, né? Algum trauma talvez que você tenha passado, foi assaltado, foi estuprada, enfim, teve um acidente grave, presenciou um acidente. Então tudo isso pode causar a ansiedade. Mas não são todas as pessoas que têm esse problema. Há uma certa vulnerabilidade genética, uma certa sensibilidade na linha genética que predispõe a pessoa a ter determinados tipos de ansiedade. Mas as ansiedades têm tipo? Olha, não é que elas têm tipo. Dentro do conhecimento psiquiátrico, conhece-se como ansiedade generalizada. E quais são, então? Há um leque muito amplo mesmo dos transtornos da ansiedade, porque elas vão se caracterizando de acordo com, né? A ansiedade seria o carro-chefe dos problemas, por exemplo. Tem determinados problemas que com certeza vêm dessa ansiedade que nós não vamos subdividir esses transtornos hoje. Podemos fazer isso mais adiante, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre a ansiedade. Mas tem outros problemas, por exemplo, alguém já ouviu falar em transtorno obsessivo compulsivo, que é o chamado TOC, que o Roberto Carlos tem, muitos artistas têm, e muitas pessoas têm esse tal de TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E esse transtorno obsessivo compulsivo, que todo mundo sabe, que é a pessoa que lava a mão excessivamente, que fica conferindo porta, aquilo é horrível. É um dos transtornos da ansiedade, né, que acaba se caracterizando por essa via aí. Outra característica também muito acentuada da ansiedade são o transtorno de pânico, né? Você já viu alguma pessoa com transtorno de pânico, né? Ou síndrome de pânico? Então, é um dos picos dos problemas da ansiedade, né? Onde a pessoa realmente ela não consegue nem sair de casa, ela não consegue trabalhar. O pico de ansiedade é muito grande, dá tremor, dá sudorese, a pessoa treme, a pessoa tem medo de morrer, parece que aquilo ali vai ser... É um temporal num copo d'água, com certeza. Mas, de repente, a pessoa que sofre desse mal, essa pessoa ela não consegue se livrar. As pessoas que não têm isso costumam taxar isso como frescura. Não é. Eu mesmo recebi uma vez um paciente... quase que eu não recebi esse paciente. Ele ligou marcando sessão, marcando consulta e tal, e aí ele não apareceu, ele não veio. Eu fiquei preocupado, falei, puxa vida, o rapaz não veio, poxa, ele marca a sessão, não aparece, o que está acontecendo? Bom, tudo bem, normal. No outro dia ele liga e tal, falou, não tive condições de ir, não sei o que, ele não explicou o que era. Aí ele falou, não, hoje eu vou sem falta, não, amanhã cedo eu vou sem falta, tá tudo bem, anota aí, marca. Beleza, marquei, não apareceu. Quando foi, ou foi a terceira ou quarta vez, não estou bem lembrado disso, ele apareceu.
no consultório, estava marcado às 9 horas da manhã, quando era 7h10 ele já estava batendo na porta. Eu falei, nossa, o que é isso? O cara estava desesperado, ele não conseguia nem entrar, ele tremia. Transtorno de pânico. Num caso desse, eu digo, nem atendo, eu não tenho ferramentas para atender uma pessoa dessa. Quais são as ferramentas então? É psiquiatria, é a área psiquiátrica, né? É a medicação. Então aí já é área médica, né? Então essa pessoa precisa mesmo consultar o médico psiquiatra. Né? Ele precisa consultar o médico psiquiatra para que o médico possa medicar em casos, em picos assim muito elevados, né, desse transtorno mental. Precisa sim de medicação, acompanhamento, supervisão de um psiquiatra e um trabalho psicoterápico com a terapia, com o psicoterapeuta, né? Para que a pessoa consiga entender as estruturas que se formaram e dispararam essa ansiedade tão alta, que acabou gerando um transtorno de pânico, tá? Bom, então a ansiedade, ela tem várias maneiras a gente tem várias maneiras de identificar a ansiedade, impulsos ansiosos. Ansiedade, olha, eu não diria que todo mundo tem ansiedade. Às vezes a pessoa fala, eu estou com ansiedade. Não está. Assim como, por exemplo, ele fala, eu estou com depressão. Não é assim. Não funciona assim. Existem critérios. Há critérios a serem estabelecidos, honrados e critérios a serem respeitados para que se identifique um transtorno mental. Né? São critérios aí pelo DSM, né? o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, transtornos psiquiátricos, né? E também o CID. O CID-10 também é um outro livro que trata dos transtornos mentais e das doenças fisiológicas, né? E também psíquicas. Então, podemos identificar o quê? Por exemplo, a ansiedade é uma sensação de mal-estar muito grande, uma sensação de apreensão, de urgência. Você sente isso? Uma sensação de urgência, que você quer que a coisa aconteça ontem. Né? Uma que nós estamos, na nossa cultura hoje, estamos numa cultura da pressa. Todo mundo tem pressa. Então a ansiedade é um mal do século, porque tudo é muito rápido. Tudo é muito acelerado, né? E esse aceleramento, essa coisa, com certeza, ela gera muito mais predisposição a transtornos ansiosos do que, sei lá, talvez aí uns 50 anos atrás, 60 anos, eu não sei, né? Então, esse mal-estar, né? Por exemplo, sinais da ansiedade é quando você passa a sentir, por exemplo, vou dar alguns exemplos, tá, gente? 4 tipos de exemplos, porque a gente não pode estender demais. E outra, isso aqui é um tema bem resumido mesmo sobre a ansiedade, tá? Eu vou explicar para você de forma resumida e depois eu vou falar para você o que você deve fazer para se livrar da ansiedade, tá bom? Então, por exemplo, pessoas que vão para o banco. O banco está apinhado de gente, uma fila enorme. Então, de repente, quando você chega nesse lugar, tranquilo, você chega lá, fica lá na fila, de repente dispara um tremor, começa a disparar um tremor, você começa a engolir seco, você começa a ficar desesperado que aquela fila não está andando, você entra no desespero, começa a dar taquicardia, ou seja, uma aceleração no coração, você fica impaciente, você bufa, você passa a mão, começa a sentir um mal-estar horrível, uma sensação, um sentimento de que vai te dar uma parada cardíaca, claro que na realidade não é isso, mas você sente que é isso. Você vai morrer ali na fila, vai te dar uma parada cardíaca, quem está ali de repente para te ajudar, e tem um monte de pensamentos que entram e que vai formando, você entra nos picos, chamados picos de pânico. Porque a ansiedade, ela não significa que você está com transtorno de pânico. Como eu falei agora há pouco, que há critérios para que o médico, o psiquiatra, né,
ou aqui o psicólogo, ele consiga fechar o diagnóstico, né? Por quê? Porque há critérios a serem respeitados tanto para o transtorno de ansiedade como para o transtorno de pânico, que é diferente. É diferente em sintomas, mas mesmo na ansiedade há picos de pânico que não se caracteriza como um transtorno, mas há os picos de pânico e se não for cuidado, se não for tratado, esses picos com certeza eles avançam e eles evoluem para um transtorno de pânico ou uma síndrome de pânico. Que aí a pessoa vai sentir de forma recorrente mesmo ataques de pânicos diários. Já não é o caso de uma pessoa com ansiedade. Tá? Então é bom eu falar sobre esse tema, as pessoas com certeza escolheram bem esse tema, porque muita gente confunde a ansiedade de um estado ansioso, é diferente. Um estado ansioso é um estado momentâneo aí apenas, situacional. De você estar atrasado, ficar aquela ansiedade, aquela que você tem uma reunião, aquela ansiedade, aquele é um estado ansioso. Isso aí não se caracteriza um transtorno. O transtorno da ansiedade, ela não é brincadeira não é fácil não. Não é fácil para quem sente isso, para quem teve isso, não é fácil. Sei que está aí muita gente assistindo e muita gente já teve isso. Tá? Supermercado, de você estar ali no meio do supermercado e de repente vir, porque a ansiedade ela causa a ansiedade no pico, ela causa os ataques de pânico, que não é síndrome de pânico, mas são picos de ataques de pânicos esporádicos que ocorrem na pessoa com problema com o problema da ansiedade. Só que tem um detalhe muito interessante. Tem um outro tipo de transtorno que ele é como uma comorbidade. O que é uma comorbidade? É porque está junto. Comórbido, ou seja, copiloto. Imagina o piloto e o copiloto. Né? O transtorno em si é a comorbidade. Eles trabalham juntos ali, estão juntos. Tem momentos que é ansiedade com ou sem esse tipo de transtorno. Como chama o transtorno, então, que está associado à ansiedade? Chama-se agorafobia. Tá? Agorafobia. O que é agorafobia? É a questão de sofrer de forma antecipada. Praticamente, a maior parte das pessoas que têm um pico alto de ansiedade, eles levam essa comorbidade da agorafobia. São pessoas que têm medo. Antes mesmo de estar num local onde tem muitas pessoas, ele já nem sai de casa, ele trava. Por quê? Porque só de pensar em ir para o lugar, ele não precisa ir nesse lugar para disparar o pânico nele. Porque só de pensar dentro da casa dele mesmo já dá o pânico nele. Ele já entra em pânico. Ele já começa a tremer, dá suador, ele passa mal, ele não quer ir, ele engole seco, ele entra numa via de defesa, né? Então ele não vai, e ele passa muito mal. Então o que acontece? Isso pode caracterizar aí o que se chama de agorafobia. Tá? Por isso, gente, olha só, que quando você tiver esses sintomas, procurar um psiquiatra. Ah, pelo amor de Deus, psiquiatra só lida com louco. Não, você está enganado. Tudo bem, ele também lida com louco. Mas não é só com louco que o psiquiatra lida. Tá? O psiquiatra está aí, psiquiatra. É o médico que lida com os transtornos mentais, com os distúrbios, com as disfunções emocionais. Esse aí é o psiquiatra. Então, é bom que você procure o serviço de psiquiatria para que você possa se alinhar e encontrar um bom médico realmente que acerte no medicamento para você se livrar desses sintomas. Tá? Do contrário, você vai passar mal, vai chegar um momento que você trava. Como assim trava? Pelo amor de Deus, não fala isso, hein? Trava, de que forma trava? Você não consegue trabalhar. Não consegue sair de casa. Por quê? Porque você tem medo de tudo.
A ansiedade, e se isso evoluir para um pânico, você nem sai de casa de medo. Medo de tudo, né? Então, olha, ônibus, pegar um ônibus, metrô, lugares que está cheio de gente, né? Isso aí vai te dar um estado muito complicado de emocional, de desequilíbrio psíquico e mal-estar muito, muito grande. Tá? Você sabia que o Brasil ele possui a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo inteiro, em todo o mundo? Sabia que o Brasil ele possui a maior taxa de pessoas com esse tipo de transtorno? Tá? E que o Brasil também é o 5º país do mundo, com 5,8% da população com depressão, transtorno da depressão. Isso é muito grande, gente. 5,8% é quase 6%. Não sei, no último censo, acho que é 200 bilhões, milhões, né? 200 milhões ou 210 milhões de brasileiros, faz a conta, de 6% aproximadamente, que deve estar até passando disso já, de pessoas com depressão, né? Segundo, olha só, segundo estimativas, pesquisas, estimativas da Organização Mundial de Saúde, a OMS, diz que 9,3% dos brasileiros têm algum tipo de transtorno de ansiedade. Tá? Algum tipo de transtorno de ansiedade. Como eu falei, isso tem a ver com a nossa cultura, né? com as coisas que estão ocorrendo hoje no mundo inteiro. Mas o Brasil, hoje, estamos falando aqui sobre o Brasil, né? Então, veja só, os picos de pânico, como eu acabei de falar agora, tá? Eles são frequentes em pessoas que já contraíram um tipo de transtorno mental, por depressão, por exemplo. A pessoa pode ter depressão e, de repente, ele também ter o pânico. Ou ele ter um pânico e entrar na depressão, que eu acho que é muito mais viável. Mas isso depende muito aí, depende muito do perfil psicológico, da genética de cada um, da predisposição de cada um. Porque todos nós temos a nossa genética e a nossa hereditariedade também, que são os resultados da educação que tivemos dos nossos pais, né? Então, o que acontece? Acontece que o teu sistema nervoso ele fica vulnerável em alguma área, né? Você vê, por exemplo, é sério, eu tenho uma certa vulnerabilidade, sim, né? Mas não é para depressão. Eu não tenho depressão. Ah, tem pânico? Não, também não. A minha vulnerabilidade por estresse são picos de labirinte. Ah, e o que é isso? Tontura. Tontura. Ah, entendi. Você tem labirintite, né? Não, eu não tenho labirintite. Eu tenho picos de labirinte. É diferente da labirintite, que é a inflamação do labirinto aí no ouvido, que aí você tem que ir no otorrino, né? Mas eu não tenho isso, eu não tenho. Mas me dá picos de labirinte, de tontura. Mas não é frequente isso, já tem anos que não me dá isso. Mas se eu começo a trabalhar demais, trabalhar de forma excessiva mesmo, o que acontece comigo? Começa a me dar tontura. Tontura de cair mesmo. Você já sentiu isso alguma vez? Né? De virar mesmo, vai virando, você não consegue segurar, você cai. Então são picos de labirinte, né? São tonturas assim, né? Enjoo, ânsia de vômito, mal-estar, náuseas, né? E tontura, muita tontura. Percebe? Eu tenho uma certa vulnerabilidade, cada um tem uma. Pode ser que você não tenha nenhuma, mas pode ser que você tenha para depressão, para síndrome de pânico, para o transtorno obsessivo compulsivo, para o transtorno da tricotilomania, que é uma prima ali do transtorno obsessivo. O que é a tricotilomania? São pessoas que arrancam o cabelo. Já ouviu falar nisso? Ou
Já viu alguém que arranca o cabelo? Isso chama-se transtorno da tricotilomania. Tem uma que é efágica. Tricotilomania efágica. O que é essa? Tricotilomania efágica. A pessoa arranca o cabelo e come. Eu atendi uma paciente que ela tinha esse transtorno da tricotilomania e ela guardava o fio de cabelo em caixinhas pequenas. Caixas pequenas de grampo ou de caixas de fósforo. Ela contava 780, 797 por dia de fios de cabelo. Ela era careca? Era parcialmente careca, sim. 19 anos de idade. Não é brincadeira, transtorno complicado. O transtorno obsessivo compulsivo é aquele de lavar as mãos em picos extremos mesmo, que a pessoa fica com as mãos em carne viva. Ela tem que ser internada, engessar, porque ela não pode encostar uma mão na outra porque está em carne viva. Tem que secar, tem que formar a pele some. Então são transtornos assim complicadíssimos isso, né? E muitos outros transtornos também que faz parte dos transtornos da ansiedade, não transtornos da personalidade, que aí são outra linha de transtornos, né? Transtornos da ansiedade também entra aí a depressão, também é um deles, tá? Então muitas vezes, olha só, o diagnóstico da ansiedade, ele não fica muito claro. Por quê? Porque só pelo fato, passa às vezes confundir com a ansiedade, ou seja, picos de pânico. A pessoa tem uma ansiedade com picos de pânico. E o que é ansiedade com picos de pânico? Olha, é uma ansiedade que ela está muito alta, ela está numa frequência bastante alta, já está evoluindo para um transtorno de pânico, para uma síndrome de pânico. Só que ainda ela não preencheu os critérios ainda, porque esses picos, esses ataques, eles vêm de forma esporádica. Como assim? De vez em quando é que aparece. Agora, quando a pessoa tem realmente o transtorno mental, é recorrente os ataques. E às vezes, vários ataques desses por dia acontecem. Toda semana. Precisa de tratamento o quê? Psiquiátrico e psicoterápico. São dois, tá? Você que está aí em algum momento, você tem que procurar ajuda com o seu médico, né? Procura ajuda com o seu médico. Então, é aí onde muitas vezes o diagnóstico, o médico, às vezes todo mundo erra, ué. O médico é humano também, ele pode errar, todo mundo, né? Mas tem médico que é muito bom, que ele acerta mesmo. Ele te dá um medicamento certinho, que vai te curar? Não vai te curar. O que vai acontecer? Vai pisar no freio dos sintomas. O que vai me curar? Uma boa psicoterapia vai te ajudar. Vai te ajudar a você se restabelecer juntamente com um trabalho psiquiátrico. Você tem que ter essas duas pilastras na mão. Não adianta você fazer só psicoterapia e você está com picos de pânico que não vai adiantar você fazer psicoterapia. Nem no psicoterapeuta você vai conseguir ir. Você tem que ir no psiquiatra, e trabalhar os dois, caminhar passo a passo, é isso. A psiquiatria e a psicoterapia são irmãs de mãos dadas, são amigos de mãos dadas, precisam andar juntos, tá? Mas tem muitos médicos que já preferem, muitos deles preferem não passar para a psicoterapia, mas muitos, é que nós estamos numa outra cultura agora, né? E a gente está evoluindo muito mesmo, a psicoterapia está evoluindo bastante. Então a gente está com uma fachada de conceito e de respeito dentro da psicoterapia bastante alta mesmo, e os médicos realmente eles estão reconhecendo o trabalho terapêutico, ou seja, a necessidade da terapia de forma em que a medicação tenha um efeito maior, né? Um efeito maior nas neurotransmissões, né? Então, agora, olha só, agora eu quero falar para você sobre os sintomas que mais aparecem no dia a dia das pessoas que têm esse tipo de problema, ou seja, a ansiedade. Olha só, o transtorno de ansiedade ele é marcado por sintomas, como por exemplo, dificuldade de concentração, tá? Você tem dificuldade de concentração? Tá? Problemas no sono, principalmente aí, e preocupação excessiva, e medo também, dá muito medo à ansiedade. Ou seja, quando chega em picos de pânico, é muito medo.
sintomas de medo, né? Não de fobia, gente. Fobia é uma outra coisa, mas medo mesmo. Parece que tudo está ligado ao excesso de preocupação. Por quê? Porque as pessoas, elas que têm muita ansiedade, essas pessoas têm uma preocupação excessiva, né? Veja que ele vem antes de ocupação. Quer dizer que você se ocupa antes da coisa acontecer. Então você tá cheio de preocupação. Você se preocupa o tempo todo, de forma antecipada. E você passa a sofrer demais. Grande parte das pessoas sofrem muito por antecipação. Mas também isso não quer dizer que a pessoa tem ansiedade. Pode ser que essa pessoa ela já tem uma certa característica, ele tem um certo comportamento ansioso. Uma pessoa que, né, ela já é acelerada por si própria e agitada, ela tem essa característica, mas ela pode não sofrer de ansiedade, que é o transtorno. A ansiedade, olha gente, a ansiedade é um transtorno mental que ele gera prejuízos no rendimento seu, tanto acadêmico, escolar no caso, quanto prejuízos financeiros, profissionais, prejuízos familiares, prejuízos na área afetiva. Como assim prejuízos? Você não consegue nem sair de casa, você fica muito mal. Então, se você estiver nesse pico, é porque isso aí você está realmente com problema, você precisa procurar um especialista, tá? Para te ajudar. O problema também, do outro lado, da pessoa que é bastante ansiosa, ela cria muitas fantasias, né? Fantasias que causam estresse, porque a ansiedade é o acúmulo de estresse. Um monte de estresse, uma montanha de estresse e de preocupações que você tem, pode ou não disparar um transtorno de ansiedade. Começa a gerar ansiedade, a ansiedade vai evoluindo para um transtorno psiquiátrico, tá? Então a pessoa ela gera pensamentos, comportamentos, situações que não existem, está na cabeça dela. Ah, ela é paranoica? Não, a paranoia é um outro tipo de... Ela não tem paranoia, mas ela fica preocupada de forma antecipada, ela antecipa as coisas, a preocupação excessiva. E ela não consegue dormir com essa preocupação. Se ela tiver alguma coisa para fazer no outro dia, ela não consegue nem dormir. De tanta preocupação sobre essa coisa que ela tem que fazer no dia seguinte, né? Na ansiedade, a pessoa ela sofre muito para dormir. É difícil para ela dormir. Complicado, né? Por causa do quê? Do baixo, principalmente aí, por causa do baixo metabolismo da dopamina, que é um neurotransmissor necessário aos sentimentos de bem-estar, né? Sentimentos de bem-estar, sentimentos de paz, de tranquilidade. A dopamina te traz isso, tá? Então, fica comprometido. Não só isso também, como também a serotonina também fica em baixa. Por isso que aí, dentro da área psiquiátrica, por isso que a pessoa precisa tomar medicação, né? Que são as linhas aí, praticamente os psiquiatras indicam linhas aí, linhas de ansiolíticos, né? Benzodiazepínicos e mais recaptadores de serotonina. Mas isso, gente, é só o médico que pode avaliar isso, tá? O médico, sim, ele pode avaliar isso. E o médico que eu falo é dentro de uma área especializada na área psíquica, que é o psiquiatra, tá? É o médico da psique. Então, por isso que é importante. Se você está com depressão, se você está com síndrome de pânico, olha, você até pode passar pelo clínico geral, mas com certeza o clínico geral ele vai te encaminhar para um psiquiatra. Se ele não fizer isso, é complicado. Por quê? Porque você precisa ir para o especialista, né? Se você está com um problema no coração, você vai no pediatra, ele até pode te dar um remedinho para o coração, mas não é o mais indicado. Entendeu? Ele vai te encaminhar para o cardiologista, não é verdade? Então, olha só, é isso que acontece, tá? O sinal de ansiedade,
nesse caso, por exemplo, ele acontece quando há preocupações excessivas que ultrapassam os limites daquilo que você pode controlar, tá? Ou seja, picos de ansiedade que se caracterizam por ataques de pânico, você não consegue controlar. Você não tem controle sobre isso. Você não tem controle sobre tremores, sobre a sudorese, ou seja, soa demais. Você não tem controle dos seus medos. Uma pessoa que nunca teve isso fala, isso é bobagem. Não, isso é bobagem, não, que é isso? Isso é coisa da tua cabeça. Não é não, a pessoa não consegue ter controle, ela não consegue ter controle. E aí complica muito. Então, gente, vale a dica que eu vou dar agora para vocês, para a gente fechar a aula de hoje. Vamos dar a dica para você aqui. Eu tenho algo muito interessante para você. Vamos fazer o sorteio do livro, que é esse livro aqui. Já vamos fazer esse sorteio do livro aqui, tá? É possível, sou capaz. O livro físico, tá, gente? Vamos sortear esse livro. Mas antes disso, eu quero passar aqui para vocês, tá? Primeira coisa que você precisa fazer, quando você tiver sintomas, quando você perceber sinais dessa ansiedade, de tudo que a gente falou aqui, tá? A primeira coisa, é claro, você precisa procurar o médico especialista. Quem é o médico especialista da psique? O psiquiatra, não é outro, tá? Você vai no clínico geral. Se não tiver psiquiatra aí na tua cidade, vai até o clínico geral que ele vai fazer o encaminhamento para o psiquiatra, tá? Esse é o primeiro que você precisa ir. O segundo aí é buscar uma ajuda psicoterápica. Você tem que caminhar junto com o psicoterapeuta, porque o psicoterapeuta ele vai aprofundar no teu problema. Ele vai entrar no teu problema, como gerou, como se criou, como se formou as plataformas e as raízes que hoje estão disparando a tua ansiedade, tá? Então, o psicoterapeuta vai identificar essas razões e vai trabalhar em cada uma delas para desarmar, para sensibilizar isso, para que você possa recuperar mais e mais rapidamente o teu estado. Tá? O psicoterapeuta vai te ajudar muito mesmo nisso aí. Ao mesmo tempo que o psiquiatra vai te dar um medicamento que vai te ajudar nos sintomas que você sente de tanto que você sofre. É aí que o psiquiatra entra, nos sintomas. Tá? E assim que você tiver cuidados com o psiquiatra e com o psicoterapeuta, então você passa a acrescentar caminhadas, que é fantásticas caminhadas para que o teu cérebro possa produzir a serotonina, a dopamina no teu cérebro. Sabia que as caminhadas, você malhar, tá? Malhar, fazer exercícios, isso aí ajuda muito. Pessoas com depressão ajuda muito fazer caminhadas. O problema é a pessoa que não tem vontade mesmo de fazer caminhadas. É diferente, a depressão é muito diferente do pânico, viu, gente? Da ansiedade, é bem diferente. Então, de você malhar, de você procurar sair, mesmo você tomando medicação, mesmo você fazendo a psicoterapia, você precisa, sim, o psicoterapeuta vai te dar suporte e te ajudar nesse sentido, para que você encontre uma razão em continuar vivendo, tá? Para você continuar a tua vida. Ele vai encontrar isso e vai fazer com que você comece a viver a tua vida, tá? Então não fique sofrendo, não. Ah, mas eu não tenho condições para pagar um terapeuta, eu não tenho condições. Olha, na tua cidade tem psicólogas na tua cidade, tem psicólogos na tua cidade que eles são treinados para isso, treinados para te ajudar nesse sentido. Mas olha, não fique doente não fique com esses problemas aí, não dá ouvido a pessoas que falam para você que isso é da tua cabeça, porque isso é frescura de gente que não tem o que fazer. Não dá ouvidos a isso aí não, gente. Porque se você continua com isso, vai afetar a tua família, vai afetar o teu casamento, vai afetar o teu namoro, vai afetar a tua vida profissional e financeira, tudo, e acadêmica, tua vida nos seus estudos.
tá? Então isso vai gerando. Depois que você estiver afundado nos prejuízos, fica muito mais difícil você sair fora do fundo desse poço aí. Não é verdade? Bom, então qual é a outra coisa que vai te ajudar muito? Olha, um dos carros-chefe, que é o que eu uso aqui, gente. O que eu uso aqui no meu consultório, tá? É um dos carros-chefes que eu uso aqui para a ansiedade, para o estresse. Então eu vou dar para vocês, a Lucimara estiver por aí, por favor, a Lucimara vai colocar um link aqui, ó. Ela vai colocar um link aqui, ela vai pôr o link aqui para você baixar, você vai baixar um e-book. Ou seja, o que é esse e-book? Na verdade, é um e-book que no final vai estar ali o link para que você possa fazer um exercício de relaxamento para você baixar os seus níveis de ansiedade. E esse, eu confesso, aqui no meu consultório, que eu estou falando aqui no meu consultório, é o carro-chefe das pessoas que eu trato aqui, é esse exercício de relaxamento, tá? Praticamente ele tem 38 minutos e ali no e-book eu estou explicando detalhadamente, passo a passo, que eu não posso explicar agora para vocês, mas vocês vão ter toda a orientação possível nesse e-book te explicando tudo, do que se trata, o que acontece, o que é, quanto tempo que você precisa fazer isso, de que forma fazer, como fazer, tá tudo lá. É só você ler o PDF, estudar e depois aplicar esse trabalho. Tá bom, gente? Com certeza isso aí vai te ajudar muito, gente. Vai te ajudar muito nesse processo. E você que nem ansiedade tem estresse, está nervoso, está irritado, você também pode baixar. Não é só pessoas com ansiedade. Você também pode baixar e passar bem. A única coisa que eu peço que você não faça, por exemplo, é você estar viajando com o carro e colocar o som ali, botar aqui e falar, enquanto eu estou guiando, eu estou viajando, eu vou fazendo um exercício. Cuidado, porque esse exercício, ele dá sono, ele é hipnótico, ele vai dar sono, ele é próprio para dar sono. E aí você pode, não sei, Deus o livre, né? Então não ouça isso guiando o carro, gente. Tá bom? É na tua casa lá que você vai deitar, vai relaxar. Tá tudo lá no PDF, tá tudo lá no e-book, tudo explicadinho, passo a passo do que você precisa fazer para você se livrar do estresse, da ansiedade a zero. Você vai a zero, te ajuda muito e muito mesmo. Mas também esse aí seria o quê? Seria um adjuvante, vamos dizer assim, paralelo com as outras com os outros tratamentos que você está fazendo, junto à psicoterapia e à psiquiatria.